Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mais Saúde. Hoje eu quero tratar de um assunto bem diferente de tudo aquilo que a gente já vem falando em vídeos anteriores. Quero falar de comercialização. É isso mesmo. Sua operadora está pensando em desenvolver alguma ação para melhorar a evolução da sua carteira de planos de saúde? Então, presta atenção naquilo que a gente vai debater rapidamente aqui. Se quiser falar mais sobre este assunto, depois entra em contato. Mas, primeiro eu preciso dizer o seguinte. Nesse mercado de saúde suplementar, que é o mercado privado, que não responde pela função pública, é privado. Adesão bilateral entre quem consome e quem vende. É livre adesão, como diz na Constituição Federal. Nada autoimposto aqui. O consumidor vai no mercado e procura as opções de planos de saúde que lhe estão sendo oferecidas e ele, por livre adesão, eu repito, ele acaba contratualizando. Não importa se pessoa física ou pessoa jurídica. A primeira questão aqui é o famoso canto da sereia. Falou em comercialização, falou em venda, o mercado está repleto de cantos de sereia, não é? Aquele encantamento que oferece o milagre, a redenção, o sucesso que bate na sua porta. É o que dizem. Não existe milagres. Não existe sucesso sem uma base de planejamento, sem um mínimo de inteligência. Eu atendo clientes que me procuraram para justamente resolver essa questão. O canto da sereia. Alguém aparece, faz propostas de metas de comercialização que acabam não acontecendo. Por que isso acontece? Primeiro porque o gestor da operadora não levou em conta as regras do mercado. Não levou em conta que no mercado privado de planos de saúde não tem como você sair fazendo qualquer tipo de inovação, repetindo regras que você trabalha em outros mercados não regulados e querendo trazê-las para o mercado de plano de saúde. O que você vende é um produto diferenciado que sofre a regulação. Você não tem como inovar fora da regulação. Inovou sem levar em conta a regulação é sinônimo de fracasso, de insucesso. Portanto, a primeira questão aqui, sem entrar muito na discussão conceitual, é você definir rumo, estratégias comerciais. E para definir estratégia comercial, você precisa entender um pouco do mercado, o mínimo, os requisitos básicos. Como ele se compõe? Qual é o perfil de produtos? E qual é o perfil de consumo? São duas questões que você precisa entrar no detalhe. Em primeiro lugar, você precisa de entender um pouco o cenário, né? Hoje eu tenho o mercado suplementar de saúde com 26% de cobertura nacional. 51 milhões e 200 e poucas mil vidas, beneficiários cobertos por planos de saúde. Nós terminamos 2023 com um número próximo a isto e chegamos aqui em 2024, basta olhar na sala de situação da ANS, com 51 milhões e 200 e alguma coisa. Portanto, a primeira pergunta agora aqui é a seguinte: como é que se compõe esse volume de cobertura? Eu tenho alguma coisa na ordem de 70% desses 52 milhões como contratante empresarial, plano coletivo empresarial, contratante de uma vida, empresário de uma vida acima de 29. É isso mesmo, 70%. Se você somar aqui o coletivo por adesão, que também é contratado por uma pessoa jurídica de representação classista, por exemplo, esse número vai para quase 80% de cobertura nacional. Plano individual familiar representa 17%, mais ou menos. Portanto, aqui está a primeira base conceitual para se tomar algum tipo de decisão estratégica, né? Qual é o mercado que eu vou impactar aqui? É o mercado por volume? É o mercado por atacado? Ou é o mercado de varejo? Essa é a decisão que a sua operadora tem que tomar. Você vai atuar na base de varejo? Plano individual familiar. Você vai atuar por base de volume? Plano coletivo empresarial ou adesão. Mais
mais impactante ainda, o plano coletivo empresarial. Essa é a primeira decisão. E essa decisão tem que estar calcada em cima de como que esse mercado se compõe, né? Se você trabalhar pelo varejo, que é sinônimo de plano individual familiar, você não vai ter o mutualismo na sua essência inserido. Cada indivíduo que contrata um plano de saúde, ele assume o seu próprio risco, ele paga pelo seu próprio risco. Quem define reajuste de plano individual de saúde, por exemplo, é a própria ANS. Portanto, você tem que saber disso, que o plano individual familiar tem sido objeto de muitos questionamentos no mercado. Quantas operadoras que não levaram em consideração o equilíbrio da carteira, 35%, 40% da sua carteira composta por planos individuais familiares, a evolução epidemiológica, a evolução cronológica etária, acaba levando para o buraco do sinistro. Não tem jeito, porque não tem mútuo. É assim que a coisa funciona. Quantas operadoras saíram do mercado, perderam sustentabilidade em função da sinistralidade. Hoje eu tenho, por exemplo, em 2024, um sinistro médio de 83%, 84% quase. Se você olhar o consumo de planos individuais e consultas médicas para planos coletivos empresariais, é quase que o dobro, o consumo. É só olhar os números da ANS apresentados no mapa assistencial agora de maio de 2024. Portanto, a primeira decisão é essa: você vai atuar pelo volume atacado ou você vai atuar pelo varejo? Se você vai atuar pelo atacado, que é a recomendação que faço sempre aos meus clientes, você precisa se preparar para atuar no mercado rouba-monte. Se você vai atuar pelo mercado de atacado, que é o mercado coletivo empresarial, você precisa entender uma outra questão. Esse mercado não cresce abundantemente, né? De 2022 para 2023, o crescimento foi de 200, 300 mil vidas a nível nacional, focado em pequenos e médios empresários, de uma vida acima de 29, mas em pequenos e médios empreendedores. Em quase todos os segmentos, tecnologia, serviços, comércio, indústrias, pequenos e médios empreendedores, mas volume por atacado, você trabalha por volume. Você trabalha por atacado. Essa é a decisão que você vai ter que tomar. Analise o seu perfil, analise a sua carteira atual e tem que tomar essa decisão. E, logicamente, você tem que se preparar para isto. Decidida a tomada da decisão estratégica de atuar no mutualismo, de atuar com um produto que te permite gerar equilíbrio de sinistralidade, gerar equilíbrio de utilização, por atacado, se especializando em planos coletivos empresariais, estabelecendo limites de venda. Você não precisa parar de vender o plano individual familiar, mas essa carteira não pode ficar maior do que 15%, 20%, já começa a ter risco, mas ainda dá para demitir. Estabelecer limites da carteira para a venda de planos individuais familiares. E, obviamente, se a sua estratégia, se o rumo que você está tomando é planos coletivos empresariais, atacado, você precisa se preparar com diferenciais competitivos. E aqui há uma lista de diferenciais que a gente pode evoluir. E que não daria para botar tudo isso aqui apenas num vídeo, né? Mas, em primeiro lugar, a sua operadora tem que ganhar autoridade da marca, tem que ganhar autoridade no mercado. A sua operadora tem que ser lembrada por alguém que de fato entende do tema plano privado de saúde. A sua operadora tem que ter autoridade, conteúdo suficiente para ser lembrada quando se fala de saúde e qualidade de vida nos ambientes corporativos. Essa é a primeira questão. Ter autoridade da marca. Isso quer dizer trabalhar de maneira propositiva no mercado com conteúdo adequado para sensibilizar futuros clientes. Na área da abrangência que você atua. Não importa se o teu produto é municipal, se é regional, se é nacional. Você precisa atuar no mercado fazendo a divulgação de conteúdos
que transformam a tua marca em autoridade quando se fala em saúde e qualidade de vida. Essa é a primeira questão, que a gente pode evoluir numa conversa se você desejar. Segundo, você precisa ter diferenciais competitivos exclusivos. O que a tua operadora oferece de exclusividade na competição? Se o mercado é rouba-monte, como eu costumo dizer, não é? Você imagina que eu tenho 26% de cobertura, com crescimento no máximo ano a ano de 10% do mercado. Portanto, se você quer crescer, você precisa competir e ir lá buscar clientes que hoje têm plano de saúde com um concorrente seu. E para isso você tem que ter diferenciais. Não apenas de preço, que é um deles, certamente, mas você tem que ter diferenciais competitivos exclusivos. Eu conheço clientes que se apresentam no mercado com hospitais diferenciados. Se for um hospital exclusivo, com marca suficiente para atrair consumidor, está tudo certo. Mas eu quero lembrar apenas que a rede assistencial todas as operadoras oferecem. E é uma exigência obrigatória, você precisa atender o rol de procedimentos hospitalar e ambulatorial, além dos serviços de apoio diagnóstico e terapias. Você precisa oferecer diferenciais competitivos exclusivos. A sua operadora oferece check-up clínico anual? A sua operadora é capaz de fazer gestão preditiva da saúde, garantindo trabalhar na sinistralidade do antes e não do depois? Oferecendo para o cliente empresarial uma ferramenta com a qual ele possa tirar o perfil epidemiológico da sua organização? São questões básicas, diferenciais que tornam você exclusivo, que são capazes de dar competitividade para a tua organização e impedir, especialmente impedir que você fique submetido ao canto da sereia. Não se deixe enganar. Você tem que prestar atenção naquilo que está sendo oferecido para você. É como eu disse, quantas operadoras se deixaram encantar pelo canto da sereia e trouxeram para dentro de si ferramentas que se aplicam ao mercado de serviços e não ao mercado de saúde suplementar. Se você quiser falar mais sobre este assunto, se você quiser falar mais sobre diferenciais competitivos e como melhorar a sua carteira no mercado, entre em contato aqui com a gente. Nós vamos ter muito prazer em marcar uma reunião remota para debater um pouco mais sobre esse assunto. Um grande abraço.